Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje nós vamos começar a abordar o assunto superelevação, certo? Está disponível para vocês lá no portal, é o módulo 3 de estradas. Vamos lá? Então, o assunto de hoje, superelevação e superlargura. Superelevação e raios mínimos de curvatura horizontal nas estradas de rodagem. Então, selecionei aqui uma introdução, vamos na verdade, seguir aqui o roteiro do texto, ok? Então, ao se definir a velocidade diretriz para o projeto geométrico de uma rodovia, procura-se estabelecer ao longo do traçado em projetos condições tais que permitam ao usuário o desenvolvimento e a manutenção de velocidades de percursos próximas a esta velocidade de referência, em condições de conforto e segurança. No projeto em planta, o eixo de uma rodovia é constituído por trechos em tangente e em curva, que apresentam condições de operação naturalmente diferentes. Quando percorre um trecho em tangente, desconsiderando-se por ora as condições em perfil, um usuário experimenta uma certa sensação de liberdade ou facilidade para efetuar pequenas manobras de ajuste lateral no seu curso, não estando sujeito, em princípio, aos esforços laterais devido à geometria da rodovia. Já no trecho em curva, entretanto, as condições operacionais se alteram, devido principalmente ao surgimento de esforços laterais que passam a atuar sobre o veículo e devido à sensação de maior confinamento que o trecho em curva impõe ao usuário que a percorre. Esses fatores podem afetar em conjunto a disposição do usuário em manter a mesma velocidade de operação nos trechos em tangente e nos trechos em curva. Visando minimizar o impacto negativo desses fatores inerentes aos trechos curvos, são introduzidos os conceitos de superelevação e superlargura, que devidamente considerados no projeto de curvas horizontais ensejam condições de operações mais homogêneas para os usuários ao longo das rodovias. Então, pessoal, fazendo um resumo dessa primeira parte no texto aí, né, nós vamos entrar num assunto em que vamos começar a inserir no projeto elementos que faz com que as curvas sejam suavizadas, né? Então, definição para elevação. Ao percorrer um trecho de uma rodovia em curva horizontal com certa velocidade, o veículo fica sujeito à ação de uma força centrífuga, que atua no sentido de dentro para fora da curva, tendendo a mantê-lo a trajetória retilínea tangente à curva, né? Como mostra aqui, né, a figura, essa figurazinha aqui ao lado. Isto obriga o condutor do veículo a esterçar o volante no sentido da curva para manter o veículo na trajetória desejada, né? Então eu tenho aqui uma figura conhecida por nós, né, lá das aulas de física, né, que vocês que lembram aí das leis de Newton, né? A gente precisa relembrar como se comporta um objeto num plano inclinado, né? Então temos aqui um plano inclinado, né? Isso aqui é considerada a superelevação da curva, né? E temos aí um veículo trafegando sobre a curva, ok? Então vamos ver como é que se expressa essa relação de superelevação, né? A superelevação é medida pela inclinação transversal da pista em relação ao plano horizontal, sendo expressa em proporção de metro por metro ou em porcentagem. Estando a pista inclinada com um ângulo alfa, a superelevação E pode ser expressa por... Então eu tenho aqui a primeira formulazinha, né, que determina a superelevação. A superelevação, ela será for dada em porcentagem, né, ele tem que pegar o valor do ângulo, a tangente do ângulo alfa e multiplicar por 100. Né? Isso aí é uma, uma, um recurso matemático. Vamos conhecer agora os elementos que constituem aqui, né, as grandezas físicas que constituem essa figura. Né? Então tem uma figura aí, né, e aqui aparecem alguns elementos conhecidos lá da física. O peso do veículo, né, N, o peso do veículo P, que está aqui,
N, que é a reação normal, N, que é a reação normal à superfície do pavimento devido ao peso do veículo. FA, que é a força de atrito transversal, que é também chamada de FT. E FC, que é a força centrífuga, que tende a jogar o veículo para fora da pista. Ainda temos, né, dessa relação, sabemos que a força centrífuga pode ser dada por essa relação energética aqui, né? Força centrífuga é igual a m vezes v ao quadrado sobre r, né? Aí vamos ter aí umas inter-relações entre essas grandezas, onde m é a massa do veículo em quilograma, v é a velocidade diretriz em metro por segundo, r é o raio da curvatura horizontal, que geralmente é um raio de projeto, f é o coeficiente de atrito transversal entre o pneu e o pavimento, vai depender muito do material a ser utilizado, e g, aceleração da gravidade local, dada em metros por segundo ao quadrado. A partir desse conceito, nós podemos aplicar aqui, ó, essa equação geral, né? Fazendo aqui obedecendo essa igualdade entre a fórmula, primeira fórmula e a segunda, né? E desenvolvendo aqui essa equação, né? Chegamos aqui até essa situação, certo? Onde eu tenho um balanço energético, né, que está correlacionado à velocidade do veículo aplicada ao veículo dentro da curva. Desenvolvendo essa equação, né, vamos chegar até essa primeira equação geral aqui, ó, né? Essa primeira equação geral aqui, mas antes vamos colocar algo aqui interessante. Vocês observaram lá que nessa equação aparece o seno e o cosseno, né? O cosseno de alfa e o seno de alfa nos dois balanços. Porém, a partir de certo instante, considerando que a inclinação da pista é bastante pequena, ou seja, esse ângulo alfa, ele é um ângulo quase que inapreciável, né? Então teremos aí, podemos considerar que o seno de alfa é igual a tangente de alfa, já que podemos sair daquela relação, né? Tangente de alfa é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Então, saindo dessa relação e considerando que o cosseno de alfa o alfa é igual a zero, né? O cosseno de alfa vai ser igual a 1. Então, considerando o cosseno de alfa igual a 1, aproximadamente igual a 1, chegamos aí a essa relação geral aqui, ó. A primeira relação geral da superelevação. E por fim, né, nos casos normais de rodovias rurais, o coeficiente de atrito F e o valor de superelevação E são pequenos, de modo que o produto F aproxima-se de zero. Nas unidades usuais, ou seja, R é dado em metros, V é dado em quilômetros por hora, e a gravidade local é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então temos aí a fórmula geral para o cálculo da superelevação em metros, que é essa aqui. Ok? Caso vocês precisem representar a superelevação em porcentagem, basta multiplicar essa relação aqui por 100. O coeficiente de atrito F difere do conceito puro do coeficiente de atrito da física clássica, pois trata-se de um coeficiente de atrito de deslizamento lateral, medido dinamicamente, isto é, com o veículo em movimento. Então aqui, essa primeira tabela aqui, ó, aparece os valores máximos admissíveis para os coeficientes de atrito transversal F. Então, a velocidade em km por hora, né, atribuída ao coeficiente de atrito máximo, né? Vocês observam que esse coeficiente de atrito máximo, F máximo, tem valores bastante pequenos e decrescem,
né, inversamente proporcional ao crescimento da velocidade. Então você observa que eu começo com a velocidade de 30 km por hora e termino em 120 km por hora. E esse coeficiente de atrito vai decrescendo. Ou seja, quanto maior a velocidade que você imprime, menor o contato do pneu com o asfalto ou com o material que está sendo utilizado. Pode ser também concreto. Os valores máximos e mínimos de superelevação. No projeto de construção de uma rodovia, os trechos em tangentes têm pista dotada de abaulamento para facilitar a condução das águas pluviais para fora da superfície de rolamento. O acúmulo de água na pista poderia causar risco aos usuários, eventualmente até a aquaplanagem dos veículos transitando com excesso de velocidade, além de fornecer a filtração de águas superficiais para camadas inferiores do pavimento e para o subleito, assim comprometendo, né, a estrutura. As normas do DNR consideram adequada a utilização dos seguintes valores para o abaulamento nos projetos de rodovias para pavimentos convencionais. Para revestimentos betuminosos com granulometria aberta, que é em geral o que a gente mais utiliza, de 2,5% a 3%. Para revestimentos betuminosos de alta qualidade, utilizamos aí 2% de inclinação. E para pavimento de concreto em cimento, né, 1,5% de inclinação. A experiência norte-americana aponta que valores máximos de coeficiente F obtidos para a condição de pneus novos em pavimento molhado de concreto de cimento variaram de F igual a 0,50 para a velocidade de 30 metros por segundo, 30 km por hora, F igual a 0,35 para a velocidade de 100 km por hora. Isso foi retirado da uma norma americana chamada ASTO, né? A gente vai daqui para frente estar em muito contato com essa norma americana. Nos trechos em curva, a retirada das águas superficiais da pista é possibilitada pela existência de superelevações. Então, o próprio movimento de superelevação já faz com que essa água escoe para um lado só, chamado de banda seca. Para curvas com raio muito grandes, né, em relação à velocidade diretriz do projeto, o efeito da força centrífuga resultaria desprezíveis. Então, quanto maior for a curva, menor é o efeito da força centrífuga, podendo-se projetar seções transversais de pista nessas curvas nas mesmas condições consideradas para os trechos em tangente, ou trechos retos, ou seja, com abaulamentos, dispensando-se o uso de superelevações. Então, esses são os raios que dispensam a utilização da superelevação, né? Então, para determinada velocidade, o raio de 450 para 30 km por hora, 800 para 40 km por hora e assim por diante, né? Então, essa tabela mostra os raios que dispensam a superelevação, não precisa usar nos projetos. Agora, a superelevação associada à situação, à classe da rodovia e à situação geográfica do local, né? Então, eu tenho a superelevação máxima é máximo, os casos de emprego, né? 12% para o máximo absoluto em circunstâncias específicas, 10% para o máximo normal adequado a fluxo ininterrupto, adotar para rodovias de classe 0 e classe 1, regiões planas e onduladas, e assim por diante, né? Tenho aqui até 4%, que é o mínimo, adotar as situações extremas com intensa ocupação do solo adjacente. E também a taxa de superelevação máxima está associada à região que está sendo projetada a sua rodovia. Se a região é plana, né, temos aqui para as classes 0, 1, classe 2, classe 3, classe 4, né? Você sabe que existe também as subdivisões das classes, a classe 1B, a classe 1A e assim por diante. Então iremos utilizar bastante essas tabelas para o nosso dimensionamento de estradas. Então, para curvas com raio muito grandes, né, velocidade diretriz de projeto, os efeitos da força centrífuga estariam desprezíveis. Então, temos aqui, originado a partir da superelevação, né, fazendo uma analogia geral, né, os raios mínimos de curva para projetos. Esses raios mínimos de curva para projetos
né, eles dependem aí de três parâmetros: a velocidade de projeto, né, a superelevação máxima e o coeficiente de atrito transversal máximo. Então a gente tem que levar em consideração isso. Então essa formulazinha aqui, né, eu gostaria que vocês tomassem nota dela, tá certo? É essa fórmula de raio mínimo. Então aqui nessa tabelinha aparecem aí os raios mínimos da curva de projeto, né, de acordo com a velocidade diretriz de projeto. Superelevação máxima, que vai variar de 4% a 12%. Os raios mínimos também podem ser determinados através da região, né, a região que está sendo implantada o seu projeto. Então, fiquem atentos a esse detalhe. E por fim, nós temos uma fórmula geral, né, que foi um critério adotado pelo DNR, o qual é assemelhado ao da ASHO, porém mais simplificado, para a determinação de valores para elevação a adotar para a concordância horizontal do projeto. A equação adotada por critério é essa aqui, ó. Então essa equação aqui, né, é uma equação que a gente pode utilizar aí, né, para qualquer situação em que estamos determinando a superelevação fora daquela superelevação máxima. Ok? Vamos chegar aqui agora para um esquema importante, tá certo? Vamos agora analisar como é que se comporta o tracejado, né, as seções transversais das estradas em cada parte já conhecida. Então, como nós fizemos o estudo das curvas de transição, né, que foi objeto de estudo do módulo 2, né, a gente pode continuar aqui a nossa analogia. Ok? Então vamos considerar que eu tenho um trecho em tangente antes da curva de transição. O que acontece no trecho em tangente? Temos dois tipos de perfis a saber. O perfil longitudinal, que é ao longo da rodovia, e o perfil transversal, que são os cortes considerados nas estacas notáveis. Lembram delas, estacas notáveis? As estacas notáveis vão aparecer aqui, né, na nossa análise. Então, a seção transversal nas estradas, na tangente, eu tenho essa situação aqui, ó. Essa primeira situaçãozinha aí, onde eu tenho um abaulamento para os dois lados da rodovia, ou seja, eu estou aqui no trecho tangente, um trecho reto, né? Não tem curva, um trecho reto, onde eu tenho um abaulamento, aonde o bordo esquerdo é caracterizado por -A e o bordo direito caracterizado por sinal positivo A, todos dados em porcentagem. Ora, saindo da tangente, entrando na transição, que é aquele LS, lembra do LS lá do módulo 2? Né? Então, entrando no LS, né, na curva de transição, a gente vai ter um comportamento diferenciado. Observe o que acontece com o bordo esquerdo da curva. O bordo esquerdo da curva passa para o nível 0. Ó, passa para o nível 0, ou seja, eu tenho apenas abaulamento do lado direito da curva, A positivo. E por fim, chegamos na curva circular, aquela curva circular simples que está associada a duas curvas de transição que a gente já conhece. Então, na curva circular, o que vai acontecer é a superelevação máxima, ou seja, o bordo A, né, o bordo A vai positivo, vai permanecer positivo, e o bordo do lado esquerdo, do lado esquerdo vai também passar para a curva positiva. Então, nós temos aqui esta situação quando a curva atinge o trecho da curva circular simples, certo? O próximo gráfico que vai vir aí vai esclarecer melhor o caminho que nós temos a percorrer e análise geral de como se comporta as curvas, né, e a superelevação nas curvas. No diagrama de distribuição de superelevação dessa figura, a figura 10.3, eu tenho uma situação em que
o bordo gira em torno do eixo. Então, o bordo girando em torno do eixo seria o quê? O bordo girando em torno desse eixo aqui, ó. Então, temos aí a situação, a primeira situação é que o bordo girando em torno do eixo. Então, as duas etapas de distribuição da elevação que correspondem aos comprimentos LT e LE. Então, primeiro que eu tenho o comprimento LT é o comprimento da tangente. O comprimento LE é o comprimento também chamado de LS, o comprimento em espiral, né? Sendo LT o comprimento da distribuição da elevação da tangente e LE o comprimento da distribuição em espiral. Então, essas duas etapas aqui a saber. Observem que eu tenho o perfil longitudinal aqui e o perfil transversal aqui. Os quatro estágios da seção transversal ao longo da distribuição da superelevação são seção abaulada, que é essa seção aqui, né, onde eu tenho três linhas a saber, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Tenho a seção nivelada, que é essa segunda situação aqui, onde a porcentagem é igual a zero, a do lado do bolo esquerdo positivo, e aqui a no bolo direito igual a zero. Tenho a terceira situação, que é o esquema de variação do perfil longitudinal de distribuição de elevação das bordas, né? Tenho essa situação aqui, ó, em que a seção superelevada A desse lado e também no bordo direito, tanto no bordo esquerdo como no bordo direito. E por fim, eu tenho a última seção, né? A análise da última seção, onde se atinge, dentro da curva circular, simples, se atinge a superelevação, certo? Então, essa foi uma análise, né, do gráfico que é gerado para o giro em torno do eixo. Os diagramas de superelevação. Vimos a primeira situação, que é quando o giro em torno do eixo. Porém, esse giro também pode ser dado em torno da borda interna, ou seja, a borda interna é essa borda aqui, ó, essa borda interna, ok? O giro pode ser por essa borda interna ou pode ser pela borda externa. Então vamos ver aí como é que se comporta, né, esse giro em relação às bordas. Então, o giro em relação à borda interna não é muito utilizado para os projetos, mas em algumas situações vai ter que ser feito dessa forma, né? Ele começa também com a seção abaulada tanto do lado direito e esquerdo na parte da tangente, né? No eixo em espiral da mesma forma, no eixo na parte que a gente atinge a curva circular e por fim a superelevação máxima. Então é muito similar ao que acontece quando o giro é dado na borda interna. Na borda externa, o giro pela borda externa, ele segue uma analogia um pouco diferente, né? Você observa que todo o giro pela borda interna ele é positivo e todo o giro pela borda externa ele é negativo, certo? Porém, eu tenho que começar a me familiarizar com essas formulazinhas aqui, pessoal. Essas formulazinhas aqui, preciso que vocês tenham isso aí anotadinhos no caderno, tá certo? Essas fórmulas, para a gente começar a fazer uma análise, né, mais minuciosa e utilizarmos isso para o nosso cálculo de projeto de estradas, certo? Nessa figura final, eu tenho aí um gráfico, né, distribuição para elevação, que mostra o processo de variação do bordo, né, em relação ao eixo, né? Então aqui na primeira figura eu tenho o giro em torno do eixo, aqui eu tenho o giro em torno do bordo interno e aqui eu tenho o giro em torno do bordo externo. Fiquem atentos a isso, né? E esse próximo slide aí mostra melhor como é que se comporta cada elemento da curva, né? No caso aí a superelevação, como é que ela se comporta, né? Sempre fazendo a leitura de baixo para cima
da nossa curva, ok? Então, assim, eu gostaria de pedir a vocês, né, que uma revisada, dessem uma revisada no assunto do módulo 2 que é relativo à, à curva de transição, certo? E já começassem a estudar o módulo 3, ok? Então, até mais e bons estudos.